Boa tarde, noite a todas. Vou me apresentar rapidamente, porque, diferente da Carol e da Elisa, né? Não é todo mundo que me conhece. Eu sou a Catarine, eu moro aqui, vai fazer 7 anos, aqui em Montemor, eu sou de Pelotas, Rio Grande do Sul. Eu vim com meu marido, Natan, no início de 2018. Hoje temos também o Pedro, né, quase 5 anos, e a Nina, que está 1 mês de fazer 1 ano, que é uma carequinha que passou por aí, uma bebezinha que parece aquelas bonecas, coisa mais linda e simpática. Não sei quem puxou, mas ela é muito simpática. Tá lá. Ai, linda! Eu sou psicóloga, como foi falado aqui. Eu queria contar bem rapidinho assim, um pouco da minha experiência, para vocês vão entender o porquê. Eu me formei em 2011 e, desde lá, eu já trabalho com psicologia clínica, né? Que é basicamente atender no consultório, enfim, desde 2012. Né? E eu fiz todo esse trajeto atendendo em profunda crise, assim, que fez de alguém que era apaixonada pela psicologia, alguém que repudiava, eu não queria nem mais ouvir falar de psicologia. Tanto é que, em 2018, quando eu vim para cá, eu parei, eu cancelei meu SRP. Eu disse, eu não quero mais, porque é impossível, isso era o que eu falava, conciliar o evangelho com a psicologia. Não tem como, e então eu vou parar, isso aí não dá. Eu entrei na onda, assim, né? O crente não precisa disso, só precisa da palavra, só precisa de Jesus, e ele é suficiente, né? Mas vamos falar disso. E fiquei, então, 2018, 19, 20, sem atender. Assim, eu não suportava quem vinha para mim, e várias pessoas vieram aqui, desde que eu cheguei. Nossa, você que é psicóloga? Nossa, eu odiava ouvir isso, porque aí vinha uma pergunta que eu não queria, tipo, esquece que eu sou psicóloga. Eu não queria ser associada a isso. Mas, graças a Deus, em 2021, a Carol me colocou em contato com, hoje, posso dizer, um grande amigo, mentor, né? Não sei quantos conhecem a Ender Borba. Ele é um psicólogo, pastor, e ele explodiu minha mente, assim, né? Ele mostrou que não só é possível conciliar, como quem melhor do que aquelas pessoas, né, que estudam e buscam conhecer quem criou as nossas almas para cuidar das almas, né, das pessoas. Então, hoje, agora, atualmente, eu não estou atendendo por conta do nascimento da Nina, né, eu fiquei um tempo afastada, mas, quando eu voltei, em 2021, eu voltei com outra visão, e tem sido, assim, maravilhoso. Não estou me achando, mas eu quero dizer assim que tem sido muito bom conseguir colocar aquilo que eu acredito realmente, colocar o evangelho ali diante das pessoas e ver mudanças, e ver as pessoas realmente sendo ajudadas. Isso é maravilhoso. Aquela crise, assim, ela acabou, porque eu vi que era totalmente conciliável. Então, eu contei isso porque, quando eu fui preparar, eu fiquei pensando, nossa, quem diria, né? Eu falando exatamente algo sobre psicologia e evangelho. Né? Deus foi um tanto irônico aí, né? Mas, graças a Deus, assim, que Ele redime, né, as coisas na nossa vida, e tem feito isso na minha. Então, eu vou falar um pouco sobre emoções, né? Não tem um nome exatamente, mas eu pensei justamente no nome da conferência, como emoções centradas no Evangelho. E, pensando assim, quando a gente fala em emoções, hoje em dia até está um pouco mais aceitável, assim, né? A gente está até mais aberto para ouvir isso, mas, no meio cristão, sempre foi um pouco... Ouvir sobre emoções, sentimentos, é uma coisa que faz a gente torcer um pouco o nariz, assim, né? É como se os sentimentos fossem algo inferior, né? Algo que
atrapalha. Então, assim, né, eu tinha que fazer tal coisa, mas aí, né, os sentimentos atrapalharam, eu me senti assim, não consegui fazer, então atrapalha o que eu tenho que fazer, atrapalha o intelecto, a minha razão, né? Então já é um pouco visto dessa forma, assim. Basicamente, os cristãos lidam pior com o tema emoções do que os não cristãos. Talvez também porque a gente seja muito colocado à frente disso, assim, né? Então nós temos um pouco mais de dificuldade. Só que Deus não só nos fez com emoções, né, como Ele também nos fez, nos criou a sua imagem e semelhança. Então, se nós temos emoções, é porque Deus tem emoções. Ele é um ser emocional. E é por isso que nós temos, né? Ele é perfeito nas suas emoções, é claro, mas Ele nos criou a sua imagem e semelhança. E nós vemos um Deus totalmente emocional na Bíblia. E quando não vemos, né, tem alguma coisa bastante errada. Nós temos, quando eu falo de emoções, eu queria tratar aqui de emoções positivas e negativas. E eu estou usando essa característica, essa palavra, para dizer assim, as emoções positivas são basicamente a alegria, a paz, a esperança, essas emoções que a gente experimenta, né, de forma qualitativa, eu estou falando assim, são positivas. As negativas são tristeza, raiva, medo, ansiedade, frustração, essas que a gente está bem familiarizado. Todas essas foram dadas por Deus, as emoções no geral, mas eu vou separar para título de algumas coisas que eu vou destacar aqui. Quando a gente fala dessas emoções positivas e negativas, a gente pode confundir as emoções saudáveis. Quando eu quero falar de uma emoção saudável, como se fosse... Eu meio que faço a ligação de emoções saudáveis com emoções positivas. E as emoções não saudáveis, as emoções negativas, né? Então, obviamente, é não saudável que a pessoa esteja sentindo medo ou ansiedade. E isso está errado. O que caracteriza uma emoção como saudável ou não saudável é ela estar conectada à realidade, ou, no caso da não saudável, desconectada com a realidade. E isso sendo positiva ou sendo negativa. E quando eu falo assim de desconectada ou conectada à realidade, eu queria... Eu não vou abrir, mas lá em Mateus 11:16, quando Jesus está falando para os discípulos, ele fala, a que posso comparar essa geração? E aí ele fala, é um texto que eu sempre achava meio confuso, assim, o que ele quer dizer com isso, né? Eu comparo crianças sentadas num banco, né, na praça, e elas falam, nós cantamos e vocês não dançaram, nós tocamos lamentos e vocês não choraram. Basicamente, o que está sendo colocado aí é uma geração desconectada da realidade. A realidade pede dança, né, como foi falado ali no primeiro, e as pessoas não dançam. Depois, a realidade pede lamento, e daqui a pouco as pessoas estão dançando, né, ou estão respondendo de outra forma. É uma geração desconectada da realidade. Não há como ter emoções saudáveis se eu respondo de forma desconectada dessa realidade. Então, quando a realidade me pede tristeza, é saudável que eu responda com tristeza. E parece óbvio eu falar isso, né? Nossa, tudo bem, é claro que é óbvio. Mas, na prática, no dia a dia, não é tão óbvio. Na vida cristã, acontecendo, não é tão óbvio. A gente, né, ouve muitas coisas como, não fica assim. Está perdendo a fé? Né? O que é isso? Mas Deus sabe todas as coisas. Deus é soberano. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele é bom em todo o tempo. E nada disso é mentira. Né? Essa é a verdade. Essa é a realidade. Mas a verdade de quem Deus é não contrapõe em nada nós termos emoções. Não são coisas que divergem. É possível ter todo esse discurso real, verdadeiro, né, de quem Deus é, e é possível ter isso no meu coração, eu realmente acreditar nisso.
mas eu experimentar emoções negativas, eu expressar emoções negativas, e isso estar tudo bem. É muito possível, porque quando a realidade me pede algo como um lamento, algo como ira, se alguém, por exemplo, entra na minha casa armado, eu posso florear aqui a palavra e dizer, eu vou correndo para o quarto dos meus filhos porque eu amo eles, porque é cuidado, é zelo. Não, não é medo. Eu estou movida a medo. A primeira emoção que veio foi desespero, foi medo. Então, eu corro, eu faço algo. Essas emoções foram dadas por Deus. Elas agem no nosso cérebro. É tudo perfeitamente feito para que a gente sobreviva. Então, uma situação que deve provocar uma ansiedade, um medo, um desespero, ela nos ativa a fazer algo, a fugir, a se esconder, né? Isso é para a nossa sobrevivência. Então, essa situação... mas como assim vai responder com medo? Não confia que Deus pode cuidar ali dos teus filhos, que Deus pode cuidar da vida de vocês, que Deus pode fazer um grande milagre? Eu confio. Mas Deus me entregou os meus filhos para que eu cuide deles, né? É minha responsabilidade. E eu responder a isso com medo, com ansiedade, com emoções negativas, não é uma falta de fé. Ou, né, um problema na minha teologia, um problema em acreditar que Deus é soberano, que Deus é bom. É simplesmente eu ser humana. É eu ser humana e sentir aquilo que a realidade está me pedindo. Estou falando aqui de realidade. E o que é essa realidade? Né? A realidade, basicamente, né, é Cristo. A realidade é o Evangelho, e aqui eu conecto, né, com o nosso tema. A realidade é o Evangelho, é Cristo, é o que Ele fala que é o que Ele fez, é o que Ele faz, é o que Ele fará. São as promessas dEle, e é nessa realidade que nós devemos entrar, e é isso que vai tornar saudável as nossas emoções. Então, eu queria relembrar a gente assim que há espaço na vida cristã para as emoções negativas. Há espaço. Nós vemos na palavra inúmeros exemplos de homens e mulheres de Deus expressando emoções negativas e nem por isso estavam passando por uma falta de fé, ou né, uma crise, ou estavam duvidando. A teologia estava intacta, a crer em Deus e crer na bondade de Deus estava intacto, mas eles estavam respondendo emocionalmente àquela situação. O próprio Jesus, né, quando sabe da notícia de Lázaro, ele foi para ressuscitar Lázaro, e mesmo assim ele chorou. Ele chorou porque um amigo tinha morrido. Um amigo morrer é uma situação que me pede choro, que me pede, essa realidade está me pedindo tristeza, está me pedindo um lamento. O próprio Jesus respondeu a isso com choro, mesmo que ele fosse ressuscitar Lázaro depois, né? Lá em Atos, quando conta da morte de Estevão, que ele foi apedrejado, em Atos 7, no inicinho do 8, vai falar que os homens piedosos, né, foram, eu acho que foram pegar o corpo dele, alguma coisa assim, e diz que eles lamentavam muito, tem essa palavra, muito, a morte de Estevão. Mas eles não sabiam que Estevão ia estar com o Senhor? Eles não acreditavam na ressurreição, que depois eles iam se reencontrar? Acreditavam. Mas eles sentiram a dor de perder alguém importante, alguém especial para eles. Então, há espaço para essas emoções. Não só isso, mas eu falei antes que Deus é um ser emocional, né? Os amigos de Deus são pessoas altamente emocionais. São pessoas emocionais, porque ser amigo de Deus tem a ver com sentir o que Ele está sentindo. Tem a ver com conectar com essa realidade, o que Deus está sentindo nessa situação. Se tem uma situação de muita injustiça e eu estou em paz,
Eu estou com um discurso pacifista. Não, não, mas temos que amar todo mundo. E algo está muito errado. A realidade me pede ira, a realidade me pede justiça. E eu estar conectada com Deus é eu sentir o que Ele sente. Então, sim, vão ter momentos que a realidade vai me pedir ira e que vai ser tudo bem, que não vai ser pecado. Vão ter momentos que a realidade vai me pedir indignação, e eu preciso expressar isso, porque isso expressa o coração de Deus. Diante de atrocidades que acontecem, discursos pacifistas não expressam o coração de Deus. Deus está indignado, Deus está irado com essas coisas. E nós precisamos nos conectar. Eu não estou falando, é claro, de justiça própria ou ira humana apenas, mas se conectar com o coração dele. E como o desconectar também com o que ele sente tem consequências, muitas vezes, desastrosas para nós, né? Quando a gente lembra de Moisés, quando ele bateu na rocha, né? Deus deu uma ordem para ele, fale a rocha, e ele bateu. Deus não estava, naquele momento, querendo expressar ira, mas Moisés ficou irado e bateu, né? E aí nós sabemos a consequência disso, porque ele não expressou o coração de Deus. Entende que eu estou aqui falando de emoções, para nós que somos cristãs, isso tem a ver com o objetivo de expressar o que ele sente. Então, para isso, eu preciso entrar em contato com as emoções. Eu preciso entrar em contato com as minhas emoções, e isso nem sempre vai ser legal. Isso nem sempre vai ser bonito, mas eu preciso fazer isso. Não tem problema eu fazer isso. Deus não tem problema com as nossas emoções, ainda que elas sejam totalmente bagunçadas, estejam realmente cheias de pecado e precisem ser redimidas. Deus não tem problema. E eu falo isso porque, muitas vezes, quando a gente experimenta alguma emoção negativa, a gente tem aquele arrependimento super rápido, né, que, na verdade, às vezes é por vergonha, né? Nossa, eu senti isso, não acredito, Deus me perdoa, Deus, eu não quero nem pensar nisso. Não. Deus está deixando vir à tona aquela emoção, não para eu esconder, não para eu botar debaixo do tapete, mas para eu ver o que essa emoção está me dizendo. O que isso está dizendo de quem eu sou, de o que eu estou pensando. Isso é um pecado? Não, não é. Será que está expressando o coração de Deus? Entende que esse diálogo não tem a ver com esconder as emoções, tem a ver com lidar com elas. E também não tem a ver com ser controlado pelas emoções, por deixar que elas nos levem e fazer o que eu... Não, mas eu senti, então eu agi de tal forma. Não. Aqui eu estou falando sobre lidar com as emoções. E lidar exige esse diálogo, né? Tem um autor até do livro Organize Suas Emoções, que ele fala que nós temos que ser emocionalmente letrados, né? E isso é um bom objetivo para nós, assim, principalmente nós mulheres, né, que tendemos a ser mais emocionais. Então, a realidade é Jesus, a realidade é o Evangelho. Quanto mais imersos no Evangelho nós estivermos, mais imersos na realidade. E quando eu falo isso, é a realidade da vida mesmo. A gente percebe as coisas da vida, do mundo, as coisas que estão acontecendo com um outro olhar, com uma outra perspectiva, à medida que nós adentramos o Evangelho. Sabe, a gente começa a perceber aquilo que para nós era talvez algo que não tem nada a ver. Daqui a pouco a gente percebe que, nossa, mas isso talvez, eu acho que está ferindo o coração de Deus, né? Ou algo que a gente não dava tanta importância, de repente a gente passa a dar, à medida que a gente caminha. Eu não estou falando de um momento da conversão. Então, agora, neste momento, eu, né, mudo minha perspectiva de tudo e agora eu estou vendo a realidade, assim, como se fosse um passe de mágica. É um caminhar. Essa é, basicamente, a caminhada cristã. A caminhada cristã é cada vez menos ilusão, cada vez mais sobriedade. Cada vez que eu caminho, eu vou abandonando algumas ilusões. E eu digo isso também para que a gente possa ter misericórdia e compaixão dos nossos irmãos. Porque, muitas vezes, a outra pessoa está num outro lugar da caminhada.
Talvez ela ainda está iludida com algumas coisas, assim como eu estou com outras coisas, né? E a caminhada vai fazendo com que essas ilusões sejam abandonadas pouco a pouco, de acordo com a nossa experiência, de acordo com as experiências que acontecem na nossa vida, e eu vou abrindo os olhos para a realidade. Outra coisa que essa realidade ela contempla é o quanto nós somos inteiros, o quanto nós somos íntegros, o quanto não há divisão. Eu não sei quantos aqui, né, já ouviram daquela divisão dicotômica, tricotômica. Não há como dividir, não há como separar. Então, assim, aqui é alma, aqui é espírito e aqui é corpo. Sabe? Então isso aqui está acontecendo no corpo, isso aqui está acontecendo na alma. É só ver. Eu estava levemente nervosa antes de começar. E eu não estava sentindo o meu interior nervoso. Eu estava sentindo aqui, ó. A barriga aqui, ó. Eu estava sentindo aqui, no corpo. Então, assim, como que eu fico ansiosa? Ou como que eu fico com medo? Como que eu fico muito feliz? E eu sinto no meu corpo. Se eu sou toda dividida. Né? Se eu sou toda... Não, aqui. Isso não existe. Nós somos um só. Nós somos... Uma totalidade, uma coisa afeta a outra. Eu fico nervosa e aparece mancha na pele. Eu fico, né? Vocês sabem do que eu estou falando, né? Provavelmente todo mundo passa por alguma coisa assim. Então, uma coisa afeta a outra. A própria Bíblia fala isso quando diz que um coração... Como é que é? Um coração alegre formoseia o rosto. Né? Então, um coração alegre muda o semblante da pessoa. Isso é uma verdade, a gente identifica isso. Não há essa separação. Ao mesmo tempo, quando houve a queda, Deus disse a Adão para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, senão ele morreria. Ele e Eva morreriam. No momento em que o homem pecou, criou-se uma ruptura em nós. Nós somos inteiros, mas nós temos essa ruptura que o pecado causou. Então, agora nós conhecemos o bem e o mal. É engraçado porque o homem já conhecia o bem, ele conhecia Deus, ele se relacionava com Deus no Jardim do Éden. Parece que, quando ele comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, então ele iria passar a conhecer o mal, porque ele já conhecia o bem. Mas ele conheceu o bem e o mal. A Bíblia fala isso. Tem a ver com essa ruptura. Tem a ver com agora nós temos o bem e o mal aqui, lutando todos os dias dentro de nós. Agora nós somos quebrados. Agora nós somos quebrados. Nós temos uma intenção boa, uma ação boa, mas que engraçado, ao mesmo tempo eu tenho uma intenção... Por exemplo, eu estou aqui, eu quis falar isso para vocês, para abençoar a vida de vocês, eu pensei, eu vou servir as minhas irmãs, mas se eu for bem sincera, nossa, que legal vai ser falar lá, né? As pessoas vão estar me olhando, as pessoas vão estar dizendo, nossa, que legal isso que ela falou. E aí, eu sou má ou eu sou boa? Como que caracteriza? Nós somos isso. Isso. Nós somos isso. Nós sabemos que somos maus, que pecamos, mas nós temos o bem. Nós, né, que estamos em Cristo, né? Nós temos toda aquela realidade que a Carol falou hoje, espiritualmente em Cristo, mas nós temos o mal. E a nossa vida é uma constante luta. É uma constante... Mas eu tenho essa intenção boa, mas eu tenho essa intenção má. Eu fiz algo bom, mas tinha uma manchinha ali que eu estava meio orgulhosa, querendo um aplauso. E aí? Eu estava até compartilhando com as meninas sobre, no calvinismo, um dos pontos do calvinismo, também vou falar isso com liberdade, já que a Carol abriu a porta, da depravação total. Né? Então, fala da nossa... maldade, né? Só que esse total, ele dá um sentido de, assim, pode dar um sentido de somos depravados no total, assim, no máximo possível. Isso não é bem
dessa forma, né? Porque eu não estou aqui matando todas vocês e fazendo atrocidades, que seria o normal de alguém vivendo esse total da depravação. John Piper propõe um termo que é depravação radical. Então, é basicamente assim: se o pecado fosse azul, tivesse uma cor, fosse azul, tudo, absolutamente tudo que eu faço, tudo que eu falo, tudo que eu penso, tem um tonzinho de azul. Tudo. Tem coisas que, assim, é bem azul. Tem outras coisas que vai ser, assim, levemente um azulado, mas tudo vai ter um tom de azul. Isso é quem nós somos. Isso é a depravação que nós, né, que o pecado trouxe. Então, nós somos as pessoas que, por mais que a gente queira fazer algo muito bom, sempre vai ter uma manchinha do pecado. E nós precisamos reconhecer isso. Nós temos essa ruptura dentro de nós. Nós somos quebrados. Se somos quebrados e somos inteiros, as nossas emoções são quebradas também. Nós temos emoções quebradas, nós experimentamos sentimentos quebrados. Nós olhamos o mundo de uma forma quebrada. Nós temos percepções da realidade quebradas. Às vezes acerta, às vezes erra, às vezes dá uma dentro, às vezes dá muito fora. E é por isso que nós precisamos uns dos outros. Mas essa é a nossa realidade. E com tudo isso, enquanto eu estou falando, eu não sei se está acontecendo isso, mas quando às vezes a gente ouve sobre emoções, sobre sentimentos, a nossa mente já fica assim: eu preciso, isso aí, eu sou isso aí, eu preciso mudar esse sentimento. Eu preciso trocar esse sentimento por outro. Eu preciso, né? A gente já fica meio que acumulando mudanças, assim, que provavelmente nunca acontecerão assim tão fácil como a gente imagina. A questão que eu estou trazendo aqui não é para que a gente foque em mudar sentimentos. Isso é muito superficial. Eu posso mudar algum comportamento, isso com o tempo mudar, como eu me sinto com relação a isso, mas o foco não é mudar sentimentos. Eu posso ficar uma vida inteira mudando vários sentimentos. O que eu preciso, o que nós precisamos é de um novo coração. Não é um sentimento, né? Eu preciso expressar sentimentos melhores, mais positivos. Não. Nós precisamos de um novo coração, que tem a ver com esse coração que conecta com Jesus, conecta com Deus, entende o que Ele está sentindo, o que Ele quer, né? Tem a ver com perceber o ambiente, com discernir as coisas. Logo, né, eu trago uma mensagem. O Evangelho é uma mensagem de esperança, mas eu trago aqui um pouco de uma leve desesperança, só por enquanto, né, de que as nossas emoções elas nunca serão totalmente saudáveis nesse mundo quebrado, enquanto somos quebrados, enquanto convivemos com pessoas quebradas ao nosso redor, nos relacionamos temos pessoas na nossa casa, pessoas quebradas também. Nós nunca vamos atingir essa totalidade de uma emoção saudável nessa presente era. Só quando Jesus voltar. Quando Jesus voltar, isso vai acontecer. E eu falo isso porque algo que desde 2021, quando eu voltei a atender, e aí eu comecei a atender praticamente só pessoas cristãs, realmente, eu pude observar e eu senti, assim, Deus me apontando, assim, olha isso, observa isso. É algo que eu tenho, assim, realmente, desde 2021, está fomentando dentro de mim, né? Eu tenho observado como nós, como cristãos, como cristãs, nós temos um discurso que compreende o sofrimento, as dores, as dificuldades, os problemas na vida cristã, mas que é um pouco diferente na realidade. Eu pude ouvir pessoas que, ao falar de um problema, de uma dor, de a perda de alguém, uma doença, um problema no casamento, ou um pecado que estava lidando, o sentimento que essa pessoa expressava era: tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada comigo. Eu não deveria estar experimentando isso.
Eu estou triste, eu estou irada, mas eu não deveria estar. Isso me faz um pouquinho menos cristã, né? É bonito quando a gente está experimentando sentimentos bons, amor, alegria, paz. Então, quando eu expresso essas dores, quando eu expresso esses cacos, né, dessa nossa vida quebrada, é como se eu fosse um pouquinho menos cristã, é como se tem algo de errado comigo, isso fala de mim, fala algo de mim como cristã. Talvez eu não esteja confiando tanto em Deus, talvez eu não esteja acreditando na bondade dele, né? Talvez tenha algo muito errado com a minha teologia, e talvez tenha. Eu acho muito difícil passar por um problema humano que não passe pela desconfiança da bondade de Deus, né? É muito difícil, mas esses sentimentos faz com que a gente se recrimine. E eu percebi muito isso, assim, eu tenho visto muito isso, assim, há uma recriminação, uma vergonha e culpa, que são sentimentos válidos em dado momento, mas com sentir emoções negativas. E isso não deve acontecer. Isso não era para acontecer. Nós deveríamos ter liberdade de expressar essas emoções justamente diante de Deus, principalmente diante dele, diante dos irmãos. Mas há sabe, esse discurso ali, essa voz, assim, tem algo errado, eu não deveria estar falando isso, eu não deveria estar sentindo isso, mas eu estou. Essa frase, né? Eu não deveria estar sentindo, mas eu estou. E isso impede com que a gente seja, às vezes, honesto com a gente mesmo, com o Senhor, com os nossos irmãos que a gente está ali conversando, confessando algum pecado. E a gente não... É como se essas coisas elas fossem... Eu tenho a minha caminhada com Deus e, de repente, me veio um problema. Eu estou com uma dificuldade. E essa dificuldade é como se fosse um empecilho no meu caminho com Deus. Então, agora eu tenho uma pedra, um obstáculo na minha jornada que eu preciso remover. Eu preciso remover essa pedra para eu continuar caminhando com Deus. Isso que eu estou falando é o discurso interno, né? Acho que dificilmente alguém vai falar assim, mas é como eu percebi várias vivências de cristãos, diversos. O meu problema eu preciso remover rapidamente para que eu possa continuar. É como se desse uma pausa na vida espiritual. E o que a gente não entende é que a vida cristã é isso. É a pedra. E eu caminhando, e eu desviando da pedra, e eu caindo por causa da pedra, e eu levantando, e eu pedindo perdão, eu me arrependendo, eu chorando, eu lamentando, eu esbravejando, e tudo isso é a vida cristã acontecendo, e Deus está conosco, caminhando, lado a lado. Ele não quer que tire a pedra rapidamente, Ele não precisa que tire esse obstáculo, não é um obstáculo. Não está parando o caminho de ninguém com Deus. Está ali, é só ir, é só caminhar, o Senhor está com a gente. Ele está andando com a gente. Não apesar desse problema que eu estou passando, desse sofrimento, essa privação, essa dor. Através dele, com todas as nossas mazelas, Deus não espera que você limpe o caminho. Que você, não, agora, para aí, Deus, a estrada agora está limpinha, está retinha, vamos lá. Agora eu vou continuar a minha jornada com Deus. A jornada é, talvez, o limpar, antes que a pessoa está desesperada limpando, né? E aí eu me arrependo, e aí eu peço perdão, e eu tenho que confessar porque eu pequei de novo. É exatamente aí que o Senhor está com a gente. É nisso. E isso é a vida cristã acontecendo. E a gente acha que é um momento de pausa, um momento em que Deus parece que se retira. Bom, quando arrumar o caminho eu volto, tá bom? E não é assim. Isso é uma mentira. Então, todas as nossas emoções negativas, elas não têm problema nós sentirmos. Mas nós podemos desperdiçar elas, se nós não fizermos ela diante de Deus. Então, chorar, lamentar, faça isso diante de Deus. Diante de Deus.
Ele está ali, Ele conhece o nosso coração melhor do que ninguém. Então, faça isso para Deus, diante dEle. Eu ia colocar tempo e eu esqueci de colocar, então eu não sei como é que eu estou no tempo. Né? Vou tentar resumir, só para a gente terminar e ir para as perguntas. Então, eu só queria, só para, né, concluir e realmente fazer um apanhado aqui, não teremos emoções totalmente saudáveis nessa vida, mas nós podemos buscar, né, essa caminhada à medida que nós nos expomos ao Evangelho, tendo a vida de comunhão, tendo a vida de oração, abrindo os nossos pecados, abrindo as nossas mazelas uns com os outros. Nós vamos tendo sinais de saúde nas nossas emoções, até que um dia teremos totalmente. Aqui não. Então, está tudo bem em sentir tristeza, em sentir raiva, em sentir medo, em sentir ansiedade. Eu não estou falando aqui de transtornos, tá? Que fique claro, estou falando realmente de emoções ansiosas, emoções depressivas, não exatamente transtornos diagnósticos, né? Mas eu senti muito, não era o que eu queria falar, sinceramente. Eu estava hoje, antes de vir para cá, só repassando o que eu ia falar e simplesmente, da metade, assim, eu senti Deus me levando para outro lado. Oh, Deus, está tudo tão escritinho, tão bonitinho. Mas eu senti da parte do Senhor, nós falamos muito de estarmos sentindo que Deus iria trazer cura, libertação para muitas mulheres aqui. E eu senti de não só cura em algo específico, ou emoções específicas, mas cura e libertação em você pode se sentir triste. Sabe? Se libertar, eu posso. Isso não quer dizer que eu estou passando por uma crise de fé, não quer dizer que eu estou de mal com Deus. Eu posso estar mal, eu posso ficar mal. Isso não tem que mudar as nossas crenças, né? Aquilo que a gente tem como certeza, que é a realidade, é o Evangelho, é quem Deus é. Deus é bom em todo o tempo. As coisas que nos acontecem, ruins, as coisas que nos aconteceram, os traumas, nós estamos em um mundo quebrado. Faz parte. Claro, é muito triste, eu não estou sendo simplista, mas faz parte do mundo quebrado que nós estamos. Deus não criou o mal, mas Deus é o único que Ele pode fazer do mal o bem. Ele pode pegar todo o mal que aconteceu, que aconteceu na vida de vocês, nas nossas vidas, e transformar em algo bom. É só Ele que pode fazer isso. Isso aí não é um processo terapêutico que eu vou ressignificar. Só quem pode fazer isso é Jesus, através do Evangelho. Qualquer outra coisa vou fantasiar a minha história, vou florear a minha história. Mas Jesus pode fazer com que a gente faça as pazes com a nossa história, com os nossos traumas, as nossas dificuldades. Isso não vai doer menos. Não estou dizendo que não chore por isso. Já aconteceu há tanto tempo. Levanta, para de chorar. Não, chore, chore, chore. Se está triste, expresse essa tristeza diante dEle, e saiba que Ele pode fazer o bem desse mal. E Ele quer fazer isso, Ele quer dar um propósito, Ele quer curar, Ele quer libertar e dizer hoje que está tudo bem. Ele não está ofendido com as nossas tristezas, com os nossos sentimentos negativos. Ele não está ofendido. Deus permanece sendo o mesmo, bom, perfeito, soberano. Ele permanece. Ele permanece. Nós somos quebrados, Ele não é. Graças a Deus por isso. Nós somos quebrados. Está tudo bem sentir emoções quebradas. Sentir emoções mistas, num mundo misto, com pessoas mistas, é o normal. É o esperado. Mas um dia, toda dor irá acabar, toda dor irá cessar, toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Um dia, não é hoje. Hoje você pode chorar. Hoje a gente pode chorar diante do Senhor.
E Ele tem consolo para nós. O Evangelho é esse consolo. De que um dia tudo isso vai acabar. De que um dia tudo que foi feito para nós, até talvez coisas que nós sofremos na infância, na nossa vida, um dia vai haver justiça sobre isso. Nós temos essa esperança. É o Evangelho. É o Evangelho. Ele nos traz para a realidade da vida. Amém? Obrigada.